Olá, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Omonanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre este livro aqui, que é O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar, da Sobonfu Somé. Vou ler mais um parágrafo para vocês. Como podemos progredir em direção a uma estrutura familiar ou de um relacionamento mais sãos? Fator principal, a meu ver, é a comunidade. Construir comunidades em que se possa confiar uns nos outros, em que se possa ajudar uma mãe que está chorando, porque seu filho está chorando e ela não sabe o que fazer. Na aldeia, quando acordamos pela manhã, a primeira coisa que fazemos é sair de casa. Aqui, certo dia, fiquei sentada dentro de casa o dia inteiro. Ocorreu-me que aquela era a primeira vez na minha vida que tinha feito isso, exceto quando estive doente. Lembrando que aqui nessa parte ela está contando da vivência dela fora da aldeia, né, vivendo na Europa. Levantar pela manhã e não estar lá fora com as pessoas é absolutamente inconcebível para alguém da aldeia. Quando você passa o dia todo dentro de casa, significa que alguma coisa não está bem e as pessoas ficam preocupadas com você. Portanto, podemos começar a expandir nossa comunidade saindo de casa, conversando com os vizinhos e nos ajudando mutuamente. É outra questão para a gente refletir também sobre isso. Durante a pandemia, isso foi uma coisa que pegou bastante. Principalmente pessoas sem rede de apoio. Hoje, a gente fica enfiado dentro de casa. Hoje tem agora o sistema de home office, inclusive. Tem gente que se deixar ficar dias dentro de casa e não sai. Se você morrer sozinho dentro de casa, ninguém vai saber, inclusive. Não vai saber e não vai sentir sua falta. Isso não é muito triste? E a culpa é toda sua. Porque a gente tem a capacidade de morar, não importa se é em prédio. Em prédio eu acho mais agravante ainda. Né? É comum os prédios de 4 apartamentos por andar. Gente, você tem ali 3 vizinhos, 3 oportunidades no mesmo andar. Que tal que às vezes 3, 4 passos da sua porta. Você não sabe o nome, você não conhece, você não sabe quem são essas pessoas e nem permite também que essas pessoas te conheçam. Ou seja, mora em casa, conhecer os vizinhos, o padeiro, o açougueiro, as crianças do bairro, as mães do bairro, os mais velhos do bairro. É necessário a gente pensar em formas de troca. Porque sim, é uma estrutura de troca. É muito comum as pessoas, por dores, por qualquer questão, vão se fechando. Lidar com os outros é difícil? Sim, mas lidar com a gente mesmo também é difícil. Durante a pandemia, a gente ouviu muito de gente que não estava se aguentando sozinho. Porque foi obrigado a parar para se ver, inclusive. A gente, nessa estrutura ocidental, com horário para levantar, horário para sair, horário para trabalhar, ou mesmo que não saia, que vai trabalhar em casa, com aquele horário, você não se permite conviver. A gente vive e sobrevive, principalmente nos grandes centros. Agora, você convive? Porque a convivência também é algo necessário. De você sentir falta do seu vizinho. Eu lembro de uma época de infância, nós tínhamos a Dona Maria que morava do lado, colado, vizinho da nossa casa. Essa Dona Maria que foi amiga da minha avó, foi vizinha da minha avó. Viu minha mãe crescer, viu eu nascer. Minha avó e minha mãe viu os filhos dela nascer e crescerem. E era comum faltar uma farinha ou um ovo, você pedir para o vizinho. E nesse do pedir para o vizinho,
que pode parecer só uma coisa, solucionar um problema ali imediato, mas é uma forma de convivência. Nessa troca de farinha, né, de, falta uma xícara de farinha para fazer o bolo que eu quero para o lanche da tarde. E aí ela me dá uma xícara de farinha. E aí eu faço o bolo, e aí eu chamo ela de novo para dar um pedaço do bolo. E nisso a gente pode falar sobre várias questões. Essa vizinha ou vizinho pode contar, às vezes, de uma dificuldade que está tendo com o filho, está desempregado, e às vezes você está sabendo de um lugar que precisa de alguém com as qualificações dele, ou o contrário. Ou você está desempregado ou desempregada, e esse vizinho às vezes sabe de um lugar que precisa de alguém e pode te indicar. Né? Falam de network, e aí as pessoas saem, pagam cursos caros, conferências, seminários caríssimos, atravessam a cidade, gastam a melhor roupa para tentar se relacionar com pessoas totalmente estranhas, totalmente fora do seu convívio, e às vezes não pensa nesse network ali, com seu vizinho, com seu, né, assim, seu colega ali de porta. Se tornam inimigos, muitas vezes, né? Onde cada um dentro da sua casa é seu reino e não se relaciona com o outro. Cada outra casa vira um reino inimigo, inclusive. Onde que a gente vai chegar com isso? E aí a gente sabe onde que a gente vai chegar. Brasil é um dos países com um dos maiores índices de pessoas sofrendo depressão. As questões de saúde mental andam cada vez mais agravadas. Eu imagino que as pessoas nos grandes centros devem ser muito mais depressivas do que as pessoas que moram no interior, em áreas rurais, por exemplo, que todo mundo se conhece, que todo mundo sabe a história de todo mundo, onde as pessoas se apoiam. Aí fala, mas tenho medo também, né? De se abrir com os outros. Medo da falsidade, medo da traição, medo da grosseria. Mas se você der o primeiro passo da gentileza, porque você não pode esperar gentileza se você não é gentil com ninguém. E quando a São Bonfim fala do espírito da intimidade, quando fala dessa energia que une os casais, e une as famílias, e une a comunidade, né? Ela fala que em vários momentos, quando um casal está com problema, toda a comunidade está com problema. E não, a gente vive o contrário, a gente vive, né? Briga de marido e mulher, ninguém toca a colher. Tanto que somos um dos países com maior índice de feminicídio. A gente não está falhando de alguma forma? Será mesmo que a gente não pode mudar isso de alguma forma? De apoiar essas famílias? Isso começa, e aí ela traz aqui esse exemplo de como a gente formar uma comunidade, né? A partir de pequenos atos. Sair de casa todo dia, dar bom dia para o seu vizinho, mesmo que você não saia da janela, você viu, dê bom dia. Dê bom dia para as pessoas, para aquele que entrar no elevador. Levante a cabeça quando uma outra pessoa entrar no elevador. Olhe no rosto dessa pessoa. Às vezes essa pessoa está com uma dor, está sofrendo por alguma coisa. Ou você pode estar com um sofrimento qualquer que pode ser acolhido por aquela pessoa. Mas para isso é necessário que todos nós estejamos dispostos a isso. Porque a vida em comunidade, ela pode ser uma vida mais leve. É muito mais leve do que uma vida sozinho. Por que a gente recomenda tanto a terapia, né? Para ter espaço de conversa, de troca. Porque tem coisas que às vezes ficam só na nossa cabeça, vão virando monstros. Às vezes um incômodo com um parente, com um colega. E aí você não tem coragem de chegar nesse colega ou parente, falar, poxa parente, por que você falou comigo dessa forma? Eu não gostei da forma que você falou comigo tal dia. Não, prefere já encher de títulos e de adjetivos, e às vezes aquela pessoa
nem queria ser grossa com você, não percebeu que foi grosseira com você naquele momento. E aí, de repente, já estão virando inimigos. E aí você vai falar na terapia. Porque você não consegue, não tem coragem. Não tem honestidade. Porque isso é uma falta de honestidade. De virar para essa pessoa e falar que você ficou incomodada com ela por qualquer motivo. E permitir que essa pessoa também ela se coloque naquele momento. E às vezes você pode descobrir que não era a intenção, a pessoa nem sabia. Ou às vezes estava respondendo mal para uma outra pessoa e nem era para você. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Da gente ter um pouco mais de empatia e da gente ser mais honesto nas relações. Porque as pessoas têm tanto medo de serem traídas, mas também não são honestas nas suas relações. Se você tem relação com as pessoas e você não diz exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando, ou você tem que se forçar a finge ser uma outra pessoa, você não está sendo honesto. E aí como você quer esperar pessoas honestas na sua vida se você também não é honesto com aqueles que te cercam? Como podemos montar uma comunidade, viver em comunidade de fato, sem honestidade, sem franqueza, sem empatia, sem acolhimento? Hoje em dia todo mundo quer ser acolhido, mas não tem coragem de acolher ninguém. Todo mundo quer ser entendido, mas não se dispõe a ter um mínimo de empatia para entender o outro. Precisamos parar para refletir sobre isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão do dia de hoje. Um beijo grande e até semana que vem.